Fazer a vida valer a pena. Este parece um desafio gigantesco para muitas pessoas, que olham para as circunstâncias do mundo atual, sentem uma descrença, um sentimento de que nada mais vai melhorar, que as coisas vão continuar piorando cada vez mais nas diferentes esferas, e daí surge um pessimismo, um desânimo, a vontade de desistir de tudo, de colocar-se do lado do fluxo, de deixar o fluxo da vida passar e ficar de lado, sem agir, sem interagir, sem fazer a sua parte e sem esperar mais coisa alguma. Em muitas pessoas surge esse sentimento, surge esta sensação de que nada mais vale a pena. E se nada mais vale a pena, como fazer a vida valer a pena? Esta é a grande pergunta, este é o grande questionamento que inúmeras pessoas fazem. Eu, sinceramente, também não espero mais nada da humanidade, da forma de vida moderna que hoje está aí. Eu, lá no fundo, eu acredito que estamos caminhando para um desmoronamento total da vida em sociedade, mas isso não significa, de modo algum, que devemos desistir da nossa vida, que devemos abrir mão da possibilidade de fazer a vida valer a pena. Realmente, a vida dentro do sistema, neste mundo condicionado, nesta sociedade materialista, competitiva, ou do politicamente correto, que são esses dois extremos, a vida dentro desta sistemática, desses mecanismos sociais, políticos, econômicos e culturais, a vida não tem sentido, a vida não vale a pena. Então, dentro da sociedade, vivendo como todos vivem, a vida não tem sentido, ela não vale a pena e não tem um propósito. Mas é uma questão individual. Cada um de nós precisa fazer a sua vida valer a pena. E é um trabalho individual. Eu somente consigo fazer a minha vida valer a pena se eu busco um diferencial, se eu busco uma sintonização, se eu busco dentro de mim um porto seguro, onde eu me recolho e de onde eu possa novamente partir para as incursões no ambiente fora de mim. A vida passa a valer a pena se eu tenho um porto seguro, se eu tenho onde chegar e de onde partir, se eu tenho onde encontrar a minha paz, o meu sossego, mesmo em meio às turbulências, às dificuldades, os altos e baixos, os desafios, os desgostos, as decepções com os semelhantes. Mesmo em meio a tudo isso, eu tenho como encontrar dentro de mim o meu sossego, a minha paz. E quando o ser humano encontra isso dentro dele, a vida passa a valer a pena. A vida vale a pena. A vida passa a ter um sentido, porque quando o indivíduo chega nessa concepção, ele compreende que a vida é mais do que é em sociedade, que a vida é mais do que o sistema, que a vida é mais do que aquilo que todos fazem, que a vida aqui na Terra, coloco entre aspas, é apenas uma passagem. Estamos apenas de passagem. E quando compreendemos que tudo isso aqui é apenas algo transitório, momentâneo, pelo qual passamos, que a vida não se reduz a isso, quando compreendemos que a vida não se reduz a isso, que ela começa a se desenvolver de forma mais criativa e interessante e passa também a valer a pena. A vida vale a pena para aqueles que reconhecem que tudo isso aqui é transitório, que precisamos aprender com tudo aqui. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil,
por mais que seja decepcionante tantas vezes. Quem faz a sua vida valer a pena encara esses desafios e consegue lidar com essas situações de forma razoável. Isso não quer dizer que todos os dias serão maravilhosos, que todos os momentos serão maravilhosos. Esse talvez é o erro de muitas pessoas. Querer uma felicidade plena e absoluta em todos os momentos, dias, horas, minutos e segundos da vida. Isso é impossível na sociedade em que vivemos, que é uma sociedade de aparências, que é uma sociedade onde as pessoas buscam apenas pela casca. O grande problema da vida em sociedade é que é uma sociedade de casta. Constituiu-se como uma sociedade de cascas. Então, nessa sociedade onde o que importa é apenas a casca, apenas a externalidade, a vida não vale a pena se o ser humano tem ativado apenas o seu olhar carnal, o olhar exterior. O ser humano precisa ativar o seu olhar interior. E este olhar interior, quando ativado, faz com que o ser humano ria das desgraças da vida. Não do semelhante, não ficar feliz pela desgraça do semelhante, mas ri das desgraças da vida no sentido de que esta sociedade de aparências está desmoronando. O ser humano passa a não levar mais a sério aquilo que todos levam a sério. Ou seja, as programações mentais, as programações sociais, as programações culturais, as programações econômicas, todos esses programas que vão sendo incutidos na mente humana pelas ideologias, pelos modismos. Quem leva esses programas a sério e quem vive estes programas como se fossem a realidade, se frustra constantemente, se decepciona e a sua vida não vale a pena. Porque é apenas uma marionete dentro desse sistema. É apenas alguém que faz aquilo que é programado, aquilo que é determinado. E assim a vida não vale a pena porque se torna mecânica. Não existe movimento de fato. Não existe liberdade ali. Mas sim o condicionamento, a programação, o engessamento, a falta de movimento de fato, que é algo interior e não exterior. Nesta sociedade da correria, onde as pessoas estão sempre atrasadas, sem tempo para nada, é realmente difícil reconhecer, dizer, afirmar que a vida vale a pena. Não é a esta vida que o ser humano deve se conformar. Não é a esta vida que o ser humano deve se adaptar. É claro que precisa viver em sociedade, precisa trabalhar, precisa buscar o sustento, precisa fazer o possível. Precisa estar no mundo sem propriamente estar no mundo. Ou seja, sem o levar tão a sério como as pessoas o levam. Porque quem leva este modelo social a sério não consegue fazer a sua vida valer a pena. Porque estagna, coloca freios mentais em sua existência, condiciona a sua forma de pensar e acaba freando a intuição, a vida interior, a vigilância. E assim, esta vida engessada não tem como ter um sentido, não pode ter um sentido, e a vida não pode valer a pena, e a vida não vale a pena dentro desses condicionamentos, dessas restrições, dessas limitações. Então, para fazer a vida valer a pena, é preciso se desprender, estar no mundo, viver no mundo, mas não ser o mundo, estar de passagem por este mundo. Quando falo mundo, falo da sociedade humana, falo
dos dias atuais. É preciso observar tudo isso, é preciso vivenciar em meio a isso, é preciso aprender com tudo isso, mas ter lá no fundo do coração a certeza e a convicção que estamos apenas de passagem aqui na vida terrena, que passamos algumas décadas sobre a Terra, que precisamos aprender com isso, mas um dia partiremos. E quem tem essa percepção, essa noção, essa convicção, faz a sua vida valer a pena, porque a única coisa que faz a vida valer a pena são os aprendizados que o ser humano colhe através do desprendimento, porque para tirar aprendizados nessa sociedade desarmoniosa, turbulenta, é preciso estar desapegado dessa sociedade, estar nela, mas não estar preso aos seus conceitos, aos seus sistemas mentais, aos seus programas mentais, às suas limitações, aos seus controles, a todas as suas diferentes formas de manipulação. Nesta vida manipulada, a própria vida não vale a pena. Mas para além da manipulação, quando se acorda dentro de si, a vida vale a pena sim. A vida tem a sua graça sim, através dos reconhecimentos, dos aprendizados, quando sentimos lá nas profundezas do ser que não fazemos parte deste mundo de aparências, que estamos aqui sim como alunos na escola da vida, mas buscando algo para além dos condicionamentos desta sociedade materialista, onde as pessoas se tornaram mesquinhas, presas, porque passaram a acreditar neste modelo de mundo, nesta visão de mundo. As pessoas passaram a enxergar o sistema como a vida. Não, essa sistemática artificial da sociedade moderna não é a própria vida. É apenas uma caverna escura onde as pessoas estão aprisionadas dentro, porque elas próprias não querem acordar. Elas próprias não querem sair para fora da caverna, porque ir para fora da caverna exige assumir a sua responsabilidade espiritual, abrir mão do comodismo, das comodidades, da zona de conforto. E a maioria das pessoas não quer isso porque é custoso, isso exige caminhar com as próprias pernas. E as pessoas não querem caminhar com as próprias pernas, preferem que alguém caminhe por elas, o que é uma loucura, porque isso não existe. Cabe ao próprio ser humano caminhar com as próprias pernas, e para caminhar com as próprias pernas, precisa de referências dentro de si. Precisa de uma vida intuitiva, que aponte as direções para onde caminhar. O problema é que a maioria das pessoas não sabe para onde caminhar, porque não tem este direcionamento interior ativado e desperto. As pessoas não vêm fazendo o seu dever de casa, o seu dever interior. E quem não realiza, quem não faz esse dever interior, não sabe para onde ir. Está perdido nesse mundo, e perdido nesse mundo se deixa orientar pelos falsos orientadores que tiram vantagens daqueles que se deixam manipular. Cristo já falou disso em seu tempo, sobre os guias cegos que acabam conduzindo outros cegos. As pessoas são assim, cegos guiados por cegos. Os seres humanos são assim, cegos guiados e conduzidos por cegos. E neste mundo de cegos, quem tem um olho se torna rei, como já diz o ditado. Quem tem um olho se torna rei, porque é muito fácil conduzir esses cegos para onde se quer, quando eles próprios não querem enxergar, não querem desenvolver a sua vida interior para enxergar com os olhos interiores, que são os únicos olhos que permitem discernir as coisas, que permitem separar o que serve
e o que não serve. E somente promovendo todo esse trabalho dentro de si, que a vida passa a valer a pena, mesmo em meio a todos os conflitos, os altos e baixos, as decepções, as frustrações, as dificuldades desta vida materialista. Pense que a vida vale a pena e depende de você mesmo fazer ela valer a pena. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!